Inicia assim a palavra de Deus, a partir do verso 8. O rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselho com seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te que esta gente com cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta a cidade. Segui-me, guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos, e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: não o ferirás, fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e tornem ao seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam. Despediu-os e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Amém. Que Deus abençoe esta palavra nas nossas vidas. Deixa eu só tirar esse papel aqui para a Bíblia não escorregar. Amém. Meus queridos irmãos, eu estou convencido de que não há nada mais glorioso na vida de um discípulo, de um servo de Deus, do que ter uma visão iluminada, poder enxergar e discernir o mundo espiritual. Do outro lado, estou também persuadido que não há nada mais desastroso do que ter uma visão turvada, uma visão tomada de trevas, que não é capaz de discernir esta realidade tão presente, tão verdadeira, tão real, que é o mundo espiritual. Sem dúvida nenhuma, o versículo-chave desta perícope, aqui deste texto, é o versículo 17, quando o profeta Eliseu ora a Deus em favor do seu discípulo, seu moço, é a expressão do texto, dizendo assim: Senhor, peço-te que lhes abras os olhos para que veja. E diz o texto que o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. É maravilhoso nós observarmos aqui, nesta narrativa, meus queridos irmãos, como
há a presença espiritual de Deus em favor do seu povo, anjos de Deus, ministros de Deus, cujo objetivo cuja missão é guardar o povo de Deus, guiar o povo de Deus, dirigir o povo de Deus. É inegável, meus queridos irmãos, que há, sem dúvida nenhuma, um mundo espiritual. O próprio apóstolo Paulo, na sua epístola aos Efésios, no capítulo 6, ele diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E ele diz: tomando toda a armadura de Deus para resistir contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue, nem contra a carne, e sim contra os principados, as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E ele elenca aqui, meus queridos irmãos, esses seres que governam, que influenciam, que são organizados, que realmente há uma atuação espiritual, e nos chama a atenção para o fato de que a nossa luta, a nossa guerra espiritual, ela é contra esses principados, esses seres invisíveis, estes seres malignos, esses anjos caídos, estes tronos, estas potestades que influenciam e marionetam as pessoas que estão longe do caminho do Senhor, que acabam conduzindo as pessoas a praticar toda sorte de torpeza. O próprio texto lá de Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo diz que ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andamos outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, dos filhos da desobediência, disse ele. Então há uma influência, meus queridos irmãos, dessa ação maligna, desses seres celestiais, que acabam oprimindo, escravizando e conduzindo muitas pessoas à morte, porque a palavra de Deus diz em João 10:10, o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. É fato que o texto se refere, em primeiro lugar, a pessoas físicas. Todos quantos vieram antes de Jesus são verdadeiros ladrões, mas é inegável o fato do diabo realmente existir para este propósito, para matar, roubar e destruir, ele e os seus anjos. E o que se vê aqui neste texto, meus queridos, é justamente esta realidade espiritual. O versículo 8 começa dizendo que o rei da Síria fez guerra a Israel. Ou seja, ele colocou no coração o desejo de guerrear contra Israel, e ali ele tramou estratégias, arapucas, situações de laço contra o povo de Israel. Mas a palavra de Deus diz que lá em Samaria havia um profeta de Deus, um homem de Deus chamado Eliseu, e ele recebe uma revelação de Deus, mesmo o rei tendo tratado de questões no seu ciclo de oficiais mais próximos, de maneira absolutamente secreta. Deus revela a Eliseu o intento do rei da Síria em invadir Israel, em criar uma arapuca a Israel, e o rei então trama com seus oficiais dizendo: olha, eu vou acampar o meu exército em tal e tal lugar. E naquele momento, Deus então dá a iluminação a Eliseu, mostrando a Eliseu o exato lugar em que a nação da Síria iria realmente ir contra o povo de Israel. E a palavra de Deus diz que o rei, quando fica sabendo disso, o rei de Israel, ele manda tropas para esse exato lugar que o profeta descreveu. Chegando ali, ele constata realmente que o rei da Síria havia armado uma trama, uma arapuca, uma armadilha para o povo de Israel, e há um grande temor por parte dos filhos de Deus, dos israelitas, ao passo que o rei da Síria fica com seu coração completamente turbado, com a sua mente confusa, e aí ele começa a ter neuroses na cabeça do tipo: será que alguém nos delatou? Será que alguém nos denunciou? Será que alguém revelou o nosso plano, a nossa estratégia para o exército de Israel? E aí os servos do rei dizem: não, Senhor, não foi nada disso. Há um profeta, há um homem de Deus na terra de Israel, e ele revelou ali ao rei de Israel esta trama, esta armadilha, essa estratégia que o Senhor traçara junto com seus oficiais. E ele se enfurece, diz o texto.
E quando ele se enfurece, ele diz: localize para mim onde é que está esse homem de Deus. Porque a palavra diz aqui que foram N situações em que isso aconteceu. Não foi apenas uma, mas foram várias situações em que ele tramava contra o povo de Deus. Deus dava revelação ao homem de Deus, ao profeta de Deus. O profeta de Deus falava isso ao rei de Israel e a armadilha era desfeita. E a palavra de Deus diz então que o rei da Síria se enfurece. Ele trama contra Eliseu e diz: olha, procura saber onde é que está esse profeta, este homem, porque eu quero prendê-lo, eu quero dar cabo da sua vida. E aí descobriram que o profeta Eliseu estava em Dotã. E a palavra também diz que ele tinha um servo, um moço que era seu discípulo. E durante a noite, então, o exército da Síria invade aquela cidade cercada de muros, com carros fortes, com cavaleiros, um exército poderoso. E o servo de Eliseu então se levanta ali, bem de manhãzinha cedo, e vê a cidade cercada, sitiada, com cavalos, com carros, com tropas poderosas, e ele entra em desespero. Então, diz o texto no versículo 15, aí, disse o moço: ai, meu senhor, que faremos? E Eliseu, com aquela consciência realmente apaziguada, com aquela confiança inabalável, com aquela visão espiritual, do mundo espiritual, das regiões celestes, ele então diz ao seu servo, ao seu moço: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E o versículo 17 diz que Eliseu então ora a Deus em favor do seu discípulo, dizendo: Senhor, peço-te que lhes abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos, carros de fogo em redor de Eliseu. E naquele exato momento, Eliseu então faz uma segunda oração, pedindo a Deus que cegasse toda aquela tropa inimiga dos sírios, e eles perdem a visão, e ali Eliseu diz àquelas tropas: olha, a pessoa que vocês estão procurando, o homem que vocês estão procurando, não mora aqui, não está aqui, eu vou guiá-los até o exato lugar onde ele está. E diz ali então que a armadilha se volta contra os sírios, porque Eliseu leva o exército sírio para o centro de Samaria, e ali todo aquele exército é subjugado e preso. Essa é a história que lemos aqui neste pequeno parágrafo, meus queridos irmãos. Agora, quais são as realidades que encontramos neste texto e as suas lições para nós aqui esta noite? Em primeiro lugar, o que se vê, o que se percebe, o que se constata é que há um mundo espiritual. Esta é a grande verdade, a grande realidade que não podemos negligenciar. Não obstante, o filho aqui, ou melhor dizendo, o discípulo de Eliseu, não conseguia enxergar esse mundo espiritual, não perceber este mundo espiritual. A palavra de Deus diz que Eliseu ora para que Deus pudesse lhe abrir os olhos, e ele passa a ver esse mundo espiritual. Há um mundo espiritual, e a gente não pode negligenciar isso. Hoje a própria ciência, a filosofia, tem feito elucubrações acerca de várias dimensões, de várias regiões que não são possíveis ser constatadas e discernidas pelos olhos humanos. Mas há uma teoria chamada teoria das cordas, que afirma que há 9 dimensões, além dessa daqui é visível. E quando eu falo dimensão, eu não falo só do planeta Terra, ou do sistema solar, ou da Via Láctea, ou de todas as estrelas do universo. São dimensões que não podem ser vistas, são dimensões que não podem ser percebidas. E a própria ciência tem chegado a esta conclusão. Se nós fizéssemos aqui um estudo panorâmico das Escrituras Sagradas, sobre quantas vezes houve, meus queridos irmãos, interferências angelicais de seres caídos e também de anjos de Deus para livrar o povo, para orientar o povo, para instruir o povo, há uma quantidade quase que infinita de textos. O próprio livro de Gênesis começa dizendo que o diabo toma a forma de uma serpente. Ele encarna numa serpente para enganar Eva, e Adão
O livro de Gênesis também diz que os filhos de Deus, fazendo alusão aos anjos caídos, vieram à terra e cobiçando as filhas dos homens, porque eram formosas aos seus olhos, tiveram filhos com elas, que vieram se tornar os chamados Nefilins, os gigantes desta terra. Houve, sem dúvida nenhuma, uma hibridização de seres angelicais com seres humanos. Foi o que deu ocasião justamente ao grande dilúvio. Não foi apenas uma depravação moral, meus queridos irmãos. Eu estou persuadido que houve, sem dúvida nenhuma, uma hibridização, uma mistura de seres angelicais com seres humanos. A própria ciência fala sobre isso, né? Há narrativas da filosofia grega destes deuses, como Zeus, por exemplo, que tem relações sexuais com mulheres e que dá luz aos Hércules da vida. No próprio Egito você vê relatos acerca disso, mas você vê também que na América Latina há, sem dúvida nenhuma, fundamentos históricos, arqueológicos, que demonstra essa influência extraterrestre, angelical, ou de qualquer outra natureza que você queira denominar. E a palavra de Deus diz que há essas influências. Quando você vê, por exemplo, Daniel ser jogado na cova dos leões, porque os seus inimigos haviam conspirado contra ele, e ali a palavra de Deus diz que Deus dá o livramento a Daniel, e ele relata ao rei, dizendo: rei, não temas, porque Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. Quando você vê, por exemplo, a narrativa lá, quando Sadraque, Mesaque e Abednego se recusaram a se prostrar diante da estátua que Nabucodonosor fizera, e a palavra de Deus diz que o rei, enfurecido, ele lança aqueles homens, aqueles filhos de Deus, num lugar, num caldeirão de fogo 7 vezes aceso a mais. E ali o rei, então, Nabucodonosor, vê não a presença de 3 homens andando no meio das labaredas de fogo, mas havia um 4º homem, ou seja, uma interferência espiritual. Você, quando lê, por exemplo, a palavra de Deus em Atos capítulo 12, quando Herodes chegou à conclusão que se ele prendesse os cristãos, isso traria realmente golpe, o povo ia se agradar das suas ações, ele trama contra Tiago, passa fio da espada a Tiago e prende Pedro, coloca Pedro no cárcere. Nós negligenciarmos essa realidade espiritual, vivermos nesse mundo como se só existissem os seres visíveis, aos seres invisíveis. E o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra o sangue e nem contra a carne, e sim contra os principados, as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Colossenses capítulo 1, ele também fala sobre tronos, sobre tiranias, sobre poderes celestiais, e esses seres têm influência sim na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa maneira de pensar. E aqueles que não estão debaixo desta aliança de Deus, da influência do Espírito Santo, eu não tenho dúvida nenhuma que são influenciados, condicionados, marionetados por esses seres a fazer toda sorte, a praticar toda sorte de torpeza, de malignidade, de perversidade, porque esses seres têm poder sim. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Isso quer dizer que o mundo é governado pelo príncipe deste mundo. Então há influências satânicas, angelicais, mas há também influências divinas, de anjos de Deus. O Salmo 91 diz que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guarde e te livre em todos os teus caminhos. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, diz a palavra de Deus. A influência de seres também de Deus em nosso favor, como eu já citei aqui o caso de Pedro, o caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, que acredito que ali é uma própria teofania, uma manifestação do anjo do Senhor, que é o próprio Cristo, mas também anjos invadindo Sodoma e Gomorra, como a gente vê ali, situações como essa. E há então muitas referências bíblicas sobre isso. E qual o problema, meus queridos irmãos, da cegueira espiritual? Qual é o grande perigo de negligenciarmos a existência destes seres? Em primeiro lugar, isto gera insegurança. É isso que se vê na vida deste jovem moço aqui, que era discípulo de Eliseu. Quando temos a nossa visão espiritual turvada,
ou a nossa mente fechada para essa realidade, meus queridos irmãos, vivemos num mundo de insegurança, porque a nossa tendência é julgar as coisas só por aquilo que é visível, por aquilo que é racional, e negligenciamos aquilo que é espiritual. E a palavra de Deus é contundente ao dizer que o mundo físico, o mundo espiritual, ou melhor dizendo, o mundo material, ele é diretamente influenciado pelo mundo espiritual. Olha o julgamento que este jovem faz aqui no versículo 15. Ele diz: tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus e saído, eis que as tropas, cavalos, carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai meu senhor, que faremos? Irmãos, eu fico pensando quantas vezes nós nos desesperamos diante das questões e das situações visíveis que se colocam diante de nós. Quantas vezes perdemos o chão, o norte, o medo se apodera, vem uma confusão no coração, você não sabe onde está Deus, por falta desse discernimento espiritual, dessa visão espiritual. O moço se desesperou. Mas o versículo 16 diz aqui, meus queridos, que Eliseu traz uma palavra de confiança, traz uma palavra de conforto, traz uma palavra de segurança àquele jovem. Versículo 16 diz: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Quem tem esta visão espiritual clarificada, tem esse discernimento consciente desse mundo espiritual, ele não vive em inseguranças, ele não vive em passos melindrosos, acanhados, ele não se deixa ameaçar por qualquer coisa, porque ele sabe e ele tem a certeza absoluta que maior é aquele que está com ele do que aquele que está no mundo. No que pese, meus queridos irmãos, o diabo ser o príncipe deste mundo e haver milhares e centenas e milhares de seres demoníacos e anjos caídos influenciando este mundo, o fato é que aqueles que estão debaixo da graça de Cristo Jesus, que tem o Espírito de Deus, não precisa viver uma vida de medo, uma vida de insegurança, um julgamento superficial acerca deste mundo visível. Ele pode confiar num Deus Todo-Poderoso, porque maior é aquele que está com ele do que aquele que está com o mundo. Olha que julgamento maravilhoso, meus queridos irmãos. Mas há também aqui uma outra constatação que podemos fazer, é que aquele que recebe, meus queridos irmãos, aquele que tem consciência deste mundo espiritual, ele também desfruta de uma confiança muito maior com Deus do que aquele que não tem esta consciência e essa visão espiritual. Ele crê realmente em Deus. O versículo 17 diz aí: orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abras os olhos para que vejam. Esta é uma oração que pode ser estendida a todos nós. Esse é o desejo de Deus para a sua vida. Que Deus abra os seus olhos, que Deus te dê discernimento espiritual, que Deus te dê a consciência de que há um mundo espiritual invisível que influencia esse mundo visível. E ele diz: o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Às vezes eu fico vendo alguns vídeos, eu acho extraordinário. Recentemente eu vi um menino, acho que muita gente viu esse vídeo, correu aí nas redes do Facebook e tantas outras. Um menino que saiu da escola, ficou ali perambulando na calçada, se encostou na cerca ali, ficou um tempo, de repente ele sai ali de maneira muito espontânea, não sei se alguma coisa o motivou a sair dali, e foi questão, fração de segundos, ele sair, viu um carro, quem viu esse vídeo, e passar por cima da calçada ali. Irmãos, que coisa extraordinária. Eu não tenho dúvida nenhuma que foi uma interferência de Deus, do anjo de Deus ali, trazendo-se livramento ao seu povo. E há centenas de casos. Eu me recordo uma vez que eu estava com os meus familiares, nem sei se o meu irmão vai lembrar disso. A gente estava passeando com os familiares ali nas esplanadas do ministério. Estava minha avó, algumas tias minhas, meus irmãos, meu pai. E eu me recordo que o Elilton, meu pai e o Edinho, eles atravessaram a rua ali nas esplanadas para ver alguma coisa do outro lado. E eu fiquei para trás.
E meu pai havia parado o carro na calçada, e eu saí do carro pela calçada e saí correndo, e vi um carro em alta velocidade. Não vi o carro passar, menino não tem juízo, né? E eu sei que eu ouvi um grito, minha mãe, minha avó gritou, minha avó quase infartou nesse dia, mas pela velocidade que estava o carro ali, eu não tenho dúvida que foi um livramento de Deus para a minha vida. E meus queridos irmãos, essas interferências. Quantas vezes você sai de carro, às vezes perde o metrô, perde o trem, né? Perde o ônibus, chega atrasado, fica resmungando, chateado, e às vezes foi Deus que ocasionou essa situação para que você não viesse a ser atropelado lá na frente, para que você não viesse a ser roubado, talvez passasse por uma situação difícil. Há sem dúvida nenhuma interferências, e meus queridos irmãos, que tem esta visão espiritual, ele vive com uma confiança muito maior, com uma segurança muito maior. Você sabe por quê? Porque aquele que não tem esta visão espiritual, ele está passível de viver uma vida realmente vulnerável e cheio de ansiedade, cheio de doenças na alma, cheio de pânico, cheio de neuroses. E a síndrome do pânico é justamente isso: o indivíduo não sabe o que vai acontecer, uma sensação de morte iminente vindo de todos os lados. Ele perde essa visão espiritual, a sua mente fica embotada para discernir que há um Deus que protege, há um Deus que guarda, há um Deus que não dorme, como diz o Salmo 121, quando o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, guardará a tua entrada, a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Quem tem a visão espiritual de Deus pode dizer como o salmista Davi, no Salmo 27, no Salmo, melhor dizendo, 38, quando ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? E ele diz: quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores inimigos são eles que tropeçam e caem. E ainda, disse ele, com exército se acampe ao meu redor, ainda que o exército trame contra mim, não atemorizará o meu coração. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor para todo sempre. Meus queridos irmãos, olha que confiança, que visão gloriosa. Ó, a visão no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Disse ele que ele dará ordem, lá na frente, dará ordem aos teus anjos para te guardar e te livrar em todos os seus caminhos, para não tropeçares em alguma pedra. Olha que confiança extraordinária e que consciência, meus queridos irmãos, sobre este mundo espiritual. E nós devemos sim discernir, nós devemos sim, meus queridos irmãos, saber e discernir esse mundo espiritual, conforme o versículo 7 nos ensina. Podemos cooperar também com o mundo espiritual, somos cooperadores com Deus. O versículo 18 e diante diz aí que o profeta Eliseu, ele cooperou com o mundo espiritual. Ele orou a Deus para que o seu moço pudesse ver aqueles seres angelicais, aqueles carros de fogo, que eram muito mais numerosos do que o exército da Síria. Mas ele também cooperou, ele orou a Deus para que Deus cegasse o exército sírio, que era um exército visível, um exército material, que Deus cegasse os olhos dessas pessoas. E ele então coopera com o mundo espiritual, conduz este exército para o centro de Samaria, e ali esse exército é subjugado e dominado pelo exército de Israel. Que coisa maravilhosa é termos esta convicção e essa certeza de que nós podemos cooperar e influenciar no mundo espiritual. Porque sem Deus somos apenas influenciados pelo mundo espiritual, somos apenas marionetados pelo mundo espiritual, somos apenas condicionados pelo mundo espiritual. O diabo, ele domina a vida daqueles que não estão debaixo de Deus. Mas com Deus, nós deixamos de ser influenciados por esses seres malignos e passamos a cooperar com Deus
neste mundo espiritual, influenciando o mundo espiritual através da oração. Vamos ler o texto aí de Efésios, só para os irmãos verem que coisas extraordinárias. Efésios capítulo 6. Paulo termina aqui a sua exortação. Vamos ler a partir do versículo 10. Ele diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E ele diz no versículo 18: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo seja eu ousado no falar, como me cumpre fazê-lo. Mas o verso 18 diz: com toda oração e súplica. A oração, meus queridos irmãos, é esta ferramenta que Deus nos deu para influenciar o mundo espiritual. E a gente precisa crer nisso. Porque há uma conspiração celestial maligna para destruir seu casamento. Há uma conspiração celestial maligna para tirar sua vida. Há uma conspiração celestial maligna para te levar do caminho mal, perverso. Há uma ação diária e periódica do diabo para tentar ceifar a sua vida, ceifar o seu casamento, destruir a sua vida. E é muita inocência da nossa parte negligenciar essa verdade. Mas a palavra de Deus diz de que maneira nós podemos neutralizar essas forças. De que maneira nós podemos vencer essa guerra espiritual. Diz a palavra de Deus que é por meio da oração, é por meio da súplica. O próprio Senhor Jesus nos deu autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões. Marcos 15, capítulo 15, versículo 15, ele diz: ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, porão a mão sobre os enfermos e eles ficarão curados, expelirão demônios e falarão em outras línguas. Meus queridos irmãos, eu creio piamente, eu estou convencido de que nós precisamos, a igreja do século 21 precisa resgatar essa visão espiritual.